Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estudar mais um pouco a respeito da volta ao jardim, que está lá em Mateus 26. Agora, antes de começarmos o nosso estudo, eu quero pedir o que eu sempre peço a vocês, né? Que caso vocês gostem do vídeo, se inscrevam lá no meu canal, dê um joinha para nós e deixe seus comentários. Bom, nós já conversamos em outros vídeos a respeito do jardim, tanto que é o nome do meu canal, né? Voltando ao jardim. E na época do jardim, quando Deus criou todas as coisas, tá? E que ele criou Adão e que ele criou Eva a partir de Adão. Então ali no jardim vivia tudo em perfeita harmonia com Deus. Adão era a morada de Deus, tá? E o Senhor percebeu que cada animal, ele tinha uma fêmea. Existia um macho e uma fêmea, né? E Adão, ele vivia sozinho. Então, o nosso papai, ele fez Eva. A partir da costela de Adão, ele fez Eva, né? E os dois se tornaram uma só carne. Nós sabemos que o primeiro Adão se refere a Jesus e Eva se refere à igreja, né? A igreja do Senhor, tá? Então, no momento do pecado, houve a separação do homem com Deus. O homem perdeu a conexão com Deus, o homem perdeu o relacionamento que ele tinha no Éden e ambos, tanto Adão quanto Eva, foram expulsos do paraíso, foram expulsos do jardim, né? E papai colocou 2 querubins com a espada flamejante na porta de entrada do jardim, tá? Para que eles não pudessem retornar para o jardim. E isso o papai já tinha em mente todo um plano de salvação elaborado no seu próprio filho, Jesus, que seria aquele que nos traria para o jardim novamente. De volta para o relacionamento, de volta para a conexão, de volta para o jardim, tá? Então a gente vai ver exatamente isso aqui em Mateus 26. Porque quando Jesus ele foi para a cruz, ele passou todo o processo dele e ele foi para a cruz, atrás da cruz existe um jardim. Não tem como você voltar para o jardim sem passar pelo processo, sem passar pela cruz. Ou seja, não tem como você entrar no jardim se você pular etapas do processo ou se você se recusar a passar pelo processo. Não há como voltar para o jardim, porque você precisa morrer para nascer de novo. Entendeu? Então a gente vai ver isso bem claro aqui em Mateus 26, tá? Porque a gente já sabe, eu também falei em outro vídeo sobre isso, irmãos, de que quando Jesus ele morreu na cruz, né? Ele deu lá o último suspiro, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E esse véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos era um véu de cor púrpura, e tinha bordado 2 querubins, exatamente fazendo menção, querendo nos levar lá a o momento do pecado lá no jardim, né? Que Adão e Eva foram expulsos do jardim e na entrada do jardim papai colocou 2 querubins com a espada. Então no momento em que Jesus cumpre todo o propósito dele e morre na cruz, né, que é crucificado, quando ele dá o último suspiro e ele fala está consumado, esse véu do templo se rasga de alto a baixo, abrindo o caminho para relacionamento com o papai, permitindo que por meio disso, por meio de Jesus, nós tenhamos relacionamento com o Pai, nós possamos voltar para o jardim por um novo e vivo caminho, que é Jesus, tá? Então ele abriu, ele permitiu essa reconciliação de nós com o papai através dele, por meio dele. Certo? E a gente vai ver isso bem claro aqui em Mateus 26, exatamente como que se faz para voltar para o jardim. Jesus explica tudo, tudo bem claro. Vê bem, aqui em Mateus 26, a partir do versículo 17, fala da última Páscoa, da última ceia, né? Na qual Jesus ceiou com os seus discípulos antes de ser imolado, porque ele mesmo era o cordeiro pascual que iria ser imolado, né? Por isso a última Páscoa, a última ceia com o Senhor. E aí quando a gente já vai para o versículo lá no finalzinho,
Mateus 26, a partir do versículo 29. Jesus, depois de ceiar com os seus discípulos, né? Aí ele vai dizer: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até que aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, ele estava dizendo aqui que ele não ia mais beber do fruto da vide junto com os discípulos, né? Só quando chegasse aquele dia em que ele iria beber já no reino de meu Pai, porque ele já ia ser crucificado. No versículo 30 vai dizer: cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Então, após a ceia com os discípulos, a última ceia, tá? Jesus, ele cantou um hino e saiu junto com os seus discípulos para o Monte das Oliveiras, tá? Lembrando que aqui Jesus já estava indo com os 11. Por quê? Porque Judas já havia se levantado após a ceia e já tinha ido entregar Jesus para os fariseus. Então já não tinham mais os 12 discípulos, tinham 11. E Jesus foi com eles para o Monte das Oliveiras. Aí no versículo 36, Mateus 26, versículo 36, começa assim: então Jesus foi com eles, os 11, a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Getsêmani, pessoal, significa prensa de azeite, tá? Eles foram para o Monte das Oliveiras, que é o lugar onde tem árvores de oliva, que é a azeitona, da qual é retirada o azeite. Só que o azeite de oliva, para ser extraído, a oliveira, ou seja, o fruto da oliveira, que é a oliva, a azeitona, como a gente conhece, precisa ser prensada, né? Até que saia o azeite puro. E Getsêmani significa nada mais do que prensa de azeite. Então Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras com os 11 discípulos, tá? E aqui no 36 vai dizer que chegando a um lugar chamado Getsêmani, ele disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Ele disse para os 11. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus começou ali a sentir a pressão do processo, a pressão do pecado sobre ele para que ele não cumprisse o propósito dele, a pressão da alma de muitos pecadores, porque na verdade Jesus, ele era puro, tá? Jesus não tinha pecado, mas ele carregava o pecado da humanidade sobre ele. Então ali no Getsêmani ele começou a ser prensado. Versículo 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então, repara bem, ele entrou no Monte das Oliveiras com os 11 e chegou em um determinado momento, ele disse para os 11, né? Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Ele escolheu 3, que é os que andavam mais próximos dele: Pedro, Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu. E chamou eles para ir mais adiante. Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito, Jesus, sentindo a pressão do processo. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza mortal, ficai aqui para vigiar comigo. Então ele deixou os 3 que ele havia escolhido para ir com ele, Pedro, Tiago e João, ali, e foi mais um pouco adiante. Olha o que vai dizer no 39. Deixou os 3 ali, não é? Indo um pouco diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 40. Quando voltou, ele achou seus discípulos dormindo, os 3 que ele havia escolhido. E perguntou a Pedro: nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo pela segunda vez lá orar, no mesmo lugar que ele tinha ido antes, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade.
levantou e quando voltou, versículo 43, achou de novo os 3 discípulos que ele havia escolhido. Quando ele voltou, ele achou outra vez eles dormindo, porque os seus olhos estavam pesados de sono. Deixou-os novamente e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então a gente percebe que Jesus ali, ele estava altamente angustiado. Ele mesmo disse que a alma dele estava entristecida até a morte, ele estava sofrendo uma pressão gigantesca para que ele não cumprisse o propósito, para que ele não chegasse até a cruz, tá? E ele foi e ele pediu ajuda àqueles discípulos, os mais chegados a ele. E ele estava tão angustiado que ele foi e voltou 3 vezes, de tanta angústia que ele estava dizendo, né? No 45, então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e descansais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, partamos, vede, o traidor se aproxima. Em outra passagem vai dizer que a pressão que Jesus sentiu no Getsêmani foi tão grande, mas tão grande, que ele chegou a suar sangue. Tamanha foi a pressão que ele estava sentindo ali. A alma dele, a alma da humanidade, né, que estava sobre ele, todo o pecado estava fazendo pressão para que ele não terminasse o processo e fosse para a cruz. E ele resistiu a toda aquela pressão no final do processo. E ele venceu. E ele foi para a cruz. Mas o que mais me chamou a atenção é que, como eu falei para vocês, existe um caminho de volta que todos nós temos que fazer para o jardim. O processo é doloroso, o processo é árduo, sabe? O processo exige entrega. Mas é o único caminho que nos leva de volta para o jardim. E o mais interessante aqui, que me chamou a atenção, é que Jesus, quando ele foi para o Monte das Oliveiras, ele entrou com os 11. E quando ele entrou no Monte das Oliveiras, estava representando o Jardim do Éden. Por isso que papai fez com que ele passasse todo esse processo lá no jardim. Porque no mesmo lugar onde um homem, que foi o primeiro Adão, né? Paulo, quando começa a escrever, o apóstolo Paulo escreve as cartas dele, se refere a Adão como o primeiro Adão e Jesus como o segundo Adão. E ele diz que pelo primeiro Adão entrou o pecado e a morte no mundo, mas pelo segundo Adão entrou a vida, né? A vida, a restauração de todas as coisas está em Jesus. Então, quando Jesus entrou com seus discípulos no Monte das Oliveiras, estava representando o jardim que ele estava trazendo de volta. Jesus como sendo Adão e os 11 discípulos como Eva, porque Eva representa a igreja do Senhor. Então Adão e Eva estavam de volta ali para o jardim. E por que à noite? Porque estava em trevas. Era o momento das trevas ali. Estava na escuridão, no pecado, na morte. Então Jesus ele entra no Monte das Oliveiras com a sua igreja, os 11 discípulos. Adão e Eva entrando de volta para o jardim. Né? Só que ele pede para os 11 discípulos ficarem ali. E ele pega somente 3, que era quem tinha mais... que andava mais de perto com ele, quem tinha um relacionamento maior com ele. Pedro, Tiago e João. Ele pega esses 3 e leva para mais adiante, representando, querendo dizer para nós que para você ir para o jardim e para entrar no processo é através de relacionamento com o Pai. Ele convidou aqueles 3 para irem para mais perto, para um relacionamento, porque o jardim é lugar de relacionamento com o Pai. E para você ir para o processo, para você nascer de novo, é por meio de um relacionamento com o Pai. Então ele chama esses 3 e que vão mais adiante com ele, representando, entrando no jardim de volta para um relacionamento, que é o que nos vai levar para o processo. Quando ele chega nessa segunda parte, ele deixa os 3 discípulos lá e ele vai sozinho, amados. Sozinho, para mais adiante, para um lugar onde vai estar somente ele e papai.
o processo, irmãos, é passado individualmente. A salvação, ela é individual. O processo é para ser passado individualmente. Tá? Então Jesus estava ali, sendo pressionado pela alma dele, influenciado pelas trevas. Quando eu falo a alma dele, eu falo do que ele estava carregando, porque nós sabemos, né, que Jesus não havia pecado nenhum, mas ele estava ali carregando o pecado da humanidade, então ele estava sofrendo essa pressão da alma das pessoas e do maligno sobre ele, né? Mas esse momento ele passou sozinho, ele e o Pai. Ele estava ali sendo prensado, tá? Por quê? Porque naquele momento o inimigo não queria que ele cumprisse, que ele fosse até o final, tá? Mas Jesus, ele resistiu à pressão da alma, e esse é o momento em que nós passamos pelo processo sozinho, nós e o Pai. E ele aguentou firme, ele suportou todo o processo. Ele chegou ao ponto de derramar sangue, ele suou sangue ali naquele momento, resistindo. Por quê? Porque a alma dele estava com tanta força sobre ele que ele já não queria mais morrer. Você observa isso quando ele diz assim: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Jesus ali ele estava com medo, ele já não queria mais morrer. Ele já não queria enfrentar porque ele já sabia tudo que ele ia passar. Afinal de contas, a palavra de Deus vai dizer que o Cordeiro de Deus já tinha sido imolado desde a fundação do mundo. Então ele já sabia o que ia acontecer com ele. Lá em Hebreus 12 também vai dizer que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou todo tipo de afronta. Até a morte de cruz, pela alegria que lhe estava proposta. Então ele já sabia tudo o que ia acontecer. Sabe? Mas naquele momento, como ele veio para a terra em forma de homem, né? Ele abriu mão da sua glória, ele veio em forma de homem, ele sofreu tudo na carne para mostrar para nós que é possível passar pelo processo na carne como homem, vencer, né, o processo, as investidas do inimigo e chegar até a cruz e nascer de novo. Ele mostrou que é possível. Então ele sofreu tudo isso na carne. Então ali ele estava em meio a uma pressão gigantesca da alma e chegou um momento que ele não queria mais morrer, que foi quando ele disse: meu Pai, se possível passa de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade. E em questão de segundos ele voltou, o Pai mostrou para ele que ele tinha nascido para isso, tá? Então ele resistiu ali ao ataque do inimigo. E quando ele terminou ali aquela parte em que ele ficou sozinho com o pai ele, trouxe para ele de novo a consciência do propósito e ele conseguiu vencer a pressão da alma dele. Ele já levantou dali pronto e ele disse para o discípulo: levantai-vos e partamos, como está no versículo 46. Vede, o traidor se aproxima. Então ele já levantou dali pronto, ele sabia que ele tinha nascido para aquilo e que ele tinha que morrer na cruz. Então é muito forte, porque Jesus ele venceu a tentação no jardim. No mesmo jardim onde Adão pecou lá no início, pelo pecado veio a morte, a separação de Deus, a quebra do relacionamento. Jesus ele estava ali mostrando que ele é a porta que nos leva de volta para o jardim. Ele é o caminho que nos leva de volta para o jardim, tá? Através do relacionamento com o Pai. E através do processo que temos que passar para ir para a cruz. Então Jesus, ele no mesmo local onde Adão pecou e com o pecado veio a morte, Jesus foi para o jardim ser prensado como azeite para ser retirado, né, a prensa, para ser retirado o azeite dele. Ali ele venceu o pecado. Ali ele venceu o pecado. No mesmo lugar onde o primeiro Adão pecou, o segundo Adão venceu. E ele saiu dali e foi direto para a cruz. Então, essa parte a gente conhece, tá lá em João 18. Que é quando Judas, ele chega acompanhado com todos aqueles que queriam matar Jesus. Porque chegou o momento das trevas. E quando chegaram lá, Jesus já estava pronto e decidido do que ia fazer, né? E ele mesmo se entregou para morrer. Então pegaram ele, levaram para ser julgado, né?
e tem a via dolorosa toda que ele prosseguiu até chegar ao lugar onde ele iria ser crucificado, no Gólgota. Na crucificação, quando Jesus foi crucificado, quando ele deu o último suspiro ali e disse: está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Pai, está consumado, ali ele morreu e depois ele ressuscitou. E logo atrás da cruz existe um jardim, que foi onde Jesus foi enterrado. E vocês vão ver isso agora. Em João 19, já vai falar do seu sepultamento. E é muito forte, irmãos. João 19, versículo 38. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto, porque ele temia os judeus, pediu a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, ele foi, tirou o corpo da cruz e o levou. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Versículo 40. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho, com as especiarias, como os judeus costumam fazer na pregação para o sepultamento. No lugar em que Jesus havia crucificado, ou seja, no lugar em que Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido posto, porque o sepulcro ficava perto. E por causa da preparação dos judeus, puseram ali o corpo de Jesus. Então vocês observam que próximo à cruz existia um jardim. Um jardim que não foi colocado ali por acaso. Papai queria nos deixar uma mensagem. Para você entrar no jardim, para você voltar para o jardim, você precisa passar pela cruz, queridos. Você precisa passar o seu processo, você precisa ir para a cruz. Você precisa morrer para que Jesus possa te ressuscitar. É o novo nascimento e que permite a sua entrada no jardim, porque quando Jesus ressuscitou, Jesus já ressuscitou dentro do jardim, ao terceiro dia, tá? E por que foi um jardim com um sepulcro novo? E aqui fala, no qual ainda ninguém havia sido posto, porque ele é o primeiro dos mortos. O apóstolo Paulo vai dizer que ele é a primícia. Ele é o primogênito dentre os mortos. Então ninguém nunca tinha sido enterrado naquele jardim. Era um sepulcro novo. Jesus foi o primeiro que foi para a cruz, morreu e ressuscitou. E nós como igreja somos os próximos. Ele é a primícia dos que dormem, o primogênito dos mortos. O próximo a morrer é a igreja. Porque Jesus, quando foi crucificado na cruz, ele sendo a cabeça, o cabeça da igreja, ele não foi crucificado na cruz somente a cabeça, o corpo estava com ele, o corpo representa a igreja do Senhor. Então, Jesus morreu na cruz com a sua igreja. Ele foi o primeiro dentre os mortos, então a igreja também precisa passar pelo processo, a igreja também precisa ir para a cruz, a igreja também, que somos nós, precisa morrer para nascer de novo no jardim. E fazer esse caminho de volta para o jardim que só é permitido em Jesus. Porque ele foi que nos abriu um novo e vivo caminho, o único caminho. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por meio dele. Então esse é o caminho de volta que nós devemos fazer para o jardim. Tá? De volta para o relacionamento com o Pai. De volta para a conexão com o Pai. Voltar a ser morada de Deus, voltar ao jardim do Éden. E o único que pode nos levar de volta para o jardim é Jesus. É desse jeito. Vocês observam aqui que ficou bem claro quando Jesus termina a ceia e vai para o jardim do Éden passar toda a pressão, toda a tentação, né, do inimigo para que ele não cumprisse o processo. Fica as 3 etapas bem definidas do processo. Jesus ele entra no Monte das Oliveiras com os 11 discípulos, representando Adão e Eva entrando no jardim,
porque Eva é a igreja, tá? Então ele pede para os discípulos ficarem ali e pega 3, que é Pedro, Tiago e João, ou seja, relacionamento, porque é através do relacionamento com o Pai que você volta para o jardim, que você entra no processo. Então ele foi mais adiante com esses 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, né? E depois ele pediu que esses 3 discípulos ficassem ali e foi passar o processo dele sozinho com o Pai, porque tem um momento que é só você e o Pai. E quando ele saiu daquele momento ali, ele já foi e se entregou para morrer na cruz. Exatamente bem definido como nós, a igreja do Senhor, tem que fazer, tá? E nós observamos que quando Jesus ele voltou, da primeira vez que ele foi orar sozinho, que ele voltou, ele encontrou os 3 dormindo. Pedro, Tiago e João dormindo, né? Representando justamente aquela igreja que até chega até o relacionamento com o Pai. Mas chega ali no relacionamento com o Pai, nessa etapa, a resistência da alma dele para que ele não prossiga é tão grande, e isso está representado ali no sono profundo que eles sentiram, na tristeza profunda que eles sentiram a ponto de adormecerem. A resistência é tão grande da alma para que a gente não passe para a última etapa, que é a etapa de morte, que é quando você passa sozinho com o papai, tá? Que eles não resistiram, eles caíram no sono ali. Porque é uma resistência muito grande da alma influenciada pelo maligno para que você não chegue até o final do processo, tá? E quando Jesus volta, encontra eles dormindo o sono da alma, o sono da morte. Eles não conseguiam ficar acordados, porque eles foram acometidos por uma tristeza profunda, tá? Que chegou a dar sono neles e eles dormiram. Tamanho peso, né? Quando a gente tenta avançar, a alma vem nos resistindo, colocando sono, colocando tristeza, colocando peso. É exatamente isso que acontece. E aí Jesus diz: vigiai e orai, porque o espírito ele está pronto, mas a carne ela é fraca. Então, quando você chega ali no relacionamento que você quer avançar para encontrar com o Pai, tá? Você sofre a resistência da alma para te fazer parar. Mas a gente tem que avançar. E nós precisamos entender que o processo é esse, é por meio de Jesus que nós vamos voltar para o jardim. Não existe outro caminho, irmãos. Jesus, ele é o caminho. E ele deixou bem claro nessa passagem como que nós fazemos para, através dele, por meio dele, voltarmos para o jardim. Amém, irmãos? É essa mensagem que eu quero deixar hoje para vocês. Um abraço e até a próxima.